Vim aqui mais uma vez colocar o vídeo do veículo que chegou para mim aqui no guincho, né? Esse vídeo que eu vou colocar aqui é o complemento do primeiro, tá? É a segunda parte aí. E não tenho muito o que falar, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Ó, o veículo é esse aqui, tá? A Cherry Tiggo. Esse veículo chegou para mim no guincho, né? Eu coloquei no primeiro vídeo aí, quem acompanhou aí, né? Quem não acompanhou pode acompanhar. Logo de imediato aqui, ó, eu tirei o câmbio desse veículo, né? Tirei o câmbio aqui, né? Tirei o câmbio do veículo. O barulho aqui estava na embreagem, tá? Como vocês podem ver aí, ó, tudo marcado aí, ó, esse malha aí de ferro, né? Inclusive chegou até a afetar um pouco aqui também a parte do guia, né? Do guia do rolamento. Vou mostrar para vocês aqui como ficou essa embreagem aqui, ó. Como ficou o rolamento da embreagem. Quem assistiu o primeiro vídeo aí do veículo montado, né? Tava montado, não tinha desmontado ainda. Assiste aí, quem não assistiu, né? E para entender o que eu tô passando aqui. Então eu tive que remover o câmbio, né? Esse câmbio aqui vai ser trocado o óleo de câmbio, tá? Vai ser trocado o óleo de câmbio. Vai ser trocado esses retentores também aqui, ó. Sempre é trocado quando faz a troca da embreagem, né? Eu pelo menos eu dou prioridade a isso, né? Porque não adianta você tirar um câmbio, trocar a embreagem, depois ficar com um vazamento de óleo de câmbio, é chato, né? Então no meu caso aqui, eu sempre troco o retentor do câmbio, né? O retentor tem esse retentor do lado direito, tá? E tem esse aqui, ó, que eu não desmontei aqui, tá? O eixo, tá? Eu vou tirar o eixo aqui, trocar desse lado também, dar uma lavada no câmbio aqui, né? Aqui, como vocês podem verem aqui, eu fixei aqui a mangueira para não forçar, né? Do atuador do câmbio. Vou mostrar por baixo aqui, ó. Ele chegou também gastar um pouco a parte aqui do volante. Então chegou a marcar legal aqui, ó, comer até um pouco a parte do volante em volta, né? Onde faz a leitura aqui do sensor de rotação, né? O sensor que entra aqui, ó, sensor de rotação, né? Então chegou a comer um pouco também aqui, ó, marcar, né? Mas o carro está funcionando normalmente, né? Comuniquei o cliente, né, que tem que ser substituído o volante também, tá? Tem que ser substituído esse volante aqui. O carro está funcionando normal, né? Então, por precaução aí, por segurança, vai ser trocado o volante também, né? E a malha aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo o que sobrou aqui, ó? Ó, do rolamento, ó, da embreagem também, ó. Aqui, ó, a parte de sujeira vai ser limpa também aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Não tem muito o que explicar aqui, né? Vai trocar a embreagem, né? Vai trocar o volante, né? Deixar uma dica para vocês aí que faz reparação. Essa roda fônica aqui desse veículo 2011 Tiggo, né? O Cielo também, tá? O 1011, essa flange aqui ela remove, tá? Ela remove. Aí o pessoal quando vai trocar a embreagem, né? Aí coloca a chapa guia aqui, a própria roda fônica aqui errada, o carro não funciona, não pega. Então tem que observar isso aí. A Tiggo aqui, com esse modelo aqui, já saiu, né, com ele fixo aqui, ó, no próprio volante aqui, uma peça só, né. Só que tem veículos aí da Cherry que tem que tomar muito cuidado quando troca a embreagem. Aí o pessoal tá trocando a embreagem e depois o carro não funciona, entendeu? Isso aí é falta de atenção, né. Porque quando você põe a chapa guia, não tem como te explicar aqui, tem uns outros vídeos que explica aí, que eu explico aí. Quando você coloca a chapa guia aqui, ela tem um pino que só dá numa posição, entendeu? Aí o pessoal vai montar e monta às pressas, depois o veículo não funciona, entendeu? Fica essa dica aí para o pessoal que faz a reparação aí. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a embreagem e qual a embreagem que eu vou colocar. Porque eu coloquei no vídeo aí que eu tinha colocado o defeito, né? No veículo, como chegou para mim com defeito aqui, o defeito, a causa e a solução.
Então aqui, nessa parte aí todo mundo entendeu, né? Aqui é o garfo, tá? Aqui é o garfo, não aconteceu nada com o garfo. O garfo tá certinho, ele entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Esse aqui é o rolamento novo, tá? Esse é o rolamento novo. Esse é o rolamento novo. Então ele tem um revestimento. Todo rolamento que você compra aí, independente do fabricante, independente da marca do veículo, ele tem essa vedação de borracha aqui, ó. Essa vedação de borracha, né? Mas quando usa o veículo até o fim, que é até o máximo do máximo aí, que é o caso desse cliente aqui, né? Não tô aqui criticando, né? Mas usou até o máximo aí, né? Porque apresenta o defeito, né? Ele vem apresentando o defeito. Quando você tem uma embreagem aí que está raspando, você pisa na embreagem, fica raspando, a parte da graxa, da lubrificação do rolamento aqui, ó, que tá gasta, né? A parte interna do rolamento aí, né? A vida útil da peça. Então, ou não sei se você tiver com problema de câmbio, né? De rolamento de câmbio do eixo primário, né? E aí quando você aplica a embreagem, né? Aí já é outra coisa, outro problema, né? Eu tô explicando em cima desse aqui para não confundir vocês aí. Então aqui, ó, o rolamento novo é esse aqui, tá? Esse guia do rolamento aqui tá todo, ele comeu um pouquinho também aqui, ó, desgastou um pouco em volta, ó. Vai ter que ser substituído também, ó, a parte do guia do rolamento aqui, tá? Eu vou observar porque tem alguns veículos aí que faz, né? Vou dar uma lavada aqui legal, limpada aqui, ver se faz próprio o guia, faz próprio a caixa seca, né? É uma peça só, a caixa seca e o guia. Se fizer aqui não tem jeito, vai ter que trocar a caixa seca do câmbio aqui, não tem outro jeito, né? A não ser se o cliente falar, não, vamos montar desse jeito aí, ele assina um termo, né? E eu libero o carro para ele. Monto dessa forma que tá aqui, ó, né? Que dá para montar, dá para montar. Agora, quanto tempo vai durar essa peça aqui? Aí não tem como te dar um diagnóstico exato, vai durar 2 anos, né? Até danificar o platô do disco, não tem como, né? Dá um prazo. Então é bom, vou verificar essa parte aqui, né? Ter uma atenção em cima desse item aqui. Se não tem, porque tem artigo que tem modelo que o guia sai, tem modelo que o guia não sai, né? Se ele não sair aqui, vai ter que se trocar da caixa seca completa. E é sem misericórdia, né? Para ficar um serviço perfeito, bom, né? Ficar um serviço perfeito e bom, com garantia de quem está montando e garantia para o cliente, até mesmo garantia da peça, né? Porque eu não fabrico peça, né? Eu sou prestador de serviço. Então, para ficar uma coisa perfeita aí, fazer um diagnóstico aqui exato aqui, se vai precisar ou não. E fica esse detalhe para vocês aí, que o pessoal que dá reparação aí, né? Até mesmo o cliente, né? Aqui, ó, como tá visível aqui, né? Não sabe aqui para saber qual que é a peça nova, qual que é o que estava no carro, então tá visível, né? O platô é esse aqui, ó. Dá uma olhada nas condições que ficou o platô, ó. Baseando em cima do rolamento novo, dá uma olhada. Os dentes do platô aí, ó, tudo torto, né? Então, a peça nova tá aqui, vai ser trocada, né? O rolamento novo, né? Tá um pouco sujo já vou limpar ele. O disco, né? O disco que tava no carro, né? E esse aqui é o rolamento, ó. Olha o que sobrou do rolamento aí, ó. Sobrou isso aí, ó, né? Claro que aqui o cliente, que nem eu volto a falar, né? A pessoa usou mesmo até, porque isso aqui apresenta o defeito, né? Apresentou o defeito, é bom parar o carro, né? Por que é bom parar o carro? Porque senão aqui estourou o rolamento, né? Esse cliente aqui teve uma sorte, que estourou o rolamento aqui, né? Vamos dizer sorte para não falar outra coisa, tá? Estourou o rolamento, né? Como vocês podem ver aí, ó. Essa capa aqui é tudo capa de borracha do rolamento, na parte interna aqui. Estourou completamente o rolamento. E não deu para andar mais, né? Se desse para andar mais, do jeito que está aqui, ia andar, né? Agora eu vou explicar por que ele teve uma felicidade aí de não ter gerado um custo mais alto para ele ainda, né? Que é esse aqui, ó. Porque aqui, ó, chegou, vou tirar a luz aqui, ó, chegou riscar, comer essa parte aqui na lateral do câmbio aqui, ó.
né? Então se fura aqui, muitas das vezes o pessoal aí soda, né? Caixa seca aqui o pessoal soda, principalmente aqui é o rolamento, aqui é a parte do rolamento da coroa, né? Que faz a parte aqui da coroa aqui. Então geralmente o pessoal soda, né? Mas particularmente não fica bom, né? Aí fica o critério de cada um, né? Se quiser trocar, troca, se quiser sodar, soda, né? Eu já peguei serviço assim, você soda uma parte, trinca a outra parte, né? Então, para ficar uma coisa segura, 100%, troca a caixa seca, né? Fica essa dica para vocês aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí, curte o canal aí, dá um like. Deus abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo aí.